Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs. Me chamo Jordane, estamos aqui para pregar mais um dia a palavra do Senhor. Amém? Vamos ler então, sem demora, sem delongas, né? No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-nos, dizendo: É verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Aleluia. Vou ler até aqui. Vamos começar, né, a palavra do Senhor, orando e colocando tudo nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Pai, neste momento, Senhor, apresento a Deus a minha vida, apresento, ó Pai, cada pessoa que estará ouvindo, que está ouvindo, ó Pai, ó Deus querido, Deus amado, esta pregação. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, essa Tia, ó Deus, nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, a nós, os nossos parentes, amigos e familiares. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, me usa, ó Pai, neste momento com poder, unção e autoridade. Coloca somente as Tuas palavras na minha boca. Prepara-nos, ó Pai, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que a Tua palavra encontre terra fértil, em nome de Jesus, e produza bons frutos. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra seja como uma semente muito boa, e que em nome de Jesus Cristo, Pai, esta semente produza ótimos, maravilhosos frutos para o reino do Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, apresenta a Ti todas as coisas, que esta palavra, Senhor, transforme, que esta palavra cure, que essa palavra salve, que essa palavra liberte, que esta palavra, ó Deus querido, Deus amado, traga a transformação, venha suprir a necessidade, ó Pai, do Teu filho e da Tua filha, a nossa necessidade neste momento, em nome de Jesus Cristo. Usa-nos com poder, unção, autoridade, nos abençoe, fala conosco, ó Deus, nós estamos atentos para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, nos ajude, que tudo seja para a glória do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, amém? Aleluia. A palavra diz, né, que Jesus estava ali com os seus discípulos e Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco. E mandou os discípulos entrarem no barco, mas ele não foi junto com os discípulos. Jesus, ele foi orar, né? Então, assim, esta palavra já começa nos ensinando que muitas vezes, né, nós precisamos nos distanciar um pouco, né, das outras pessoas para orar. Orar com Deus. Muitas vezes nós temos que orar em comunhão, orar junto com outras pessoas. Mas algumas vezes nós precisamos ter, e muitas vezes nós precisamos ter um momento a sós com Deus. Nós precisamos fazer uma oração, fazer orações para o Senhor. Nós precisamos de ter intimidade com Deus. E como que nós encontramos essa intimidade com Deus? Orando, conversando com Deus. Porque a oração nada mais é do que nós conversando com o Senhor Deus. Então vamos, eu convido você
a ter essa intimidade com Deus. A palavra do Senhor fala para entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e conversarmos com Deus. Então vamos fazer isso. Entre aí no teu quarto, no lugar onde você tem uma tranquilidade, uma paz. Ajoelhe-se. Se você não conseguir ajoelhar, né, mas sentados, ou da maneira que você conseguir, mas que seja respeitosa para Deus. E tire um momento ali a sós com Deus para conversar com Deus. Porque se Jesus, o nosso mestre, ele parava, ele tirava um tempo específico, especial para conversar com o Pai, por que nós não estamos fazendo isso? Por que nós não estamos tirando um tempo para conversar com Deus? Porque quando nós oramos, nós estamos tendo uma intimidade, um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós paramos para conversar com várias pessoas. Nós paramos para conversar com os nossos amigos, com as pessoas que a gente acha muitas vezes que são os nossos amigos. E nós paramos ali para conversar e a gente começa a contar a nossa vida, né? Nós começamos a contar o nosso dia, o que nos preocupou, o que nos alegrou, o que nos deixou feliz, o que nos deixou triste, as nossas preocupações. Mas muitas vezes nós precisamos, né, de realmente abrir o nosso coração, mas nós acabamos por fazer isso com as pessoas, com os seres humanos, como nós mesmos. E nós acabamos por não fazer isso para Deus, com Deus. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos conversar com Deus. Nós devemos ter intimidade com Deus. Devemos nos ajoelhar e falar: meu Deus, olha, eu te agradeço por mais um dia. Senhor, eu te agradeço pela tua presença. Senhor, eu te agradeço pelo alimento, pelas vestimentas, por ter onde dormir, por ter família, pela proteção, os livramentos que o Senhor tem nos concedido, por tantas bênçãos que o Senhor tem feito, porque graças a Deus, ó Pai, nós estamos aqui livres, intactos, pela nossa saúde, né? Pelo trabalho, por não estar faltando nada em casa. E mesmo aquilo que for, né, uma necessidade, nós devemos colocar nas mãos do Senhor. Se está faltando alguma coisa, nós devemos também falar: Pai, olha, aqui dentro da minha casa está faltando tal coisa. Pai, está faltando arroz, envia aqui, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a trabalhar, abre uma porta de trabalho para mim comprar, ó Deus, para me suprir, né, as necessidades da minha casa. Se o trabalho você não está gostando, você quer algo melhor, pede a Deus: Senhor, me ajuda, Pai, a estudar, a ter a me profissionalizar, adquirir mais conhecimento, a ser promovido, né, no meu trabalho. Me ajuda, Senhor. Nós devemos contar as coisas para Deus. Nós devemos falar para Deus o que está nos incomodando. Se nós não estamos conseguindo nos lidar bem com alguma situação ou com alguma pessoa, nós devemos orar e falar: Senhor, em nome de Jesus, me ajude, ó Pai. Me ajude, Senhor, a amar esta pessoa. Me ajude a lidar com essa situação. Me conceda a sabedoria, o entendimento, aquilo que eu preciso, Senhor, para administrar as coisas do Senhor com excelência, as coisas que o Senhor me concedeu, as coisas que o Senhor vai me conceder, para que eu administre tudo isso com muita sabedoria, com muito entendimento. Me ajude a gerir o meu tempo. Nós devemos pedir a Deus essas coisas, né? Pedir ao Senhor perdão pelos nossos erros e falhas, conversar com Deus. Temos muitos assuntos para conversar com Deus todos os dias, eu garanto isso. Então vamos ter essa intimidade, vamos conversar com o Senhor. Amém? E olha só, Jesus, ele se despediu da multidão, subiu ao monte e foi orar, foi orar ao Senhor. E aquele momento ali, né, fala que foi na 4ª vigília da noite. Na madrugada, o Senhor Jesus foi ali conversar com Deus. Isso fala de quê? Isso fala de esforço, fala de sacrifício, né? Então, assim, nós devemos fazer isso. Nós devemos, né, tirar o nosso tempo. Nós devemos nos sacrificar. Nós devemos obedecer ao Senhor. Tenho certeza que Jesus, ele entendeu a necessidade de fazer o melhor para Deus. Porque
o sacrifício nada mais é do que nós entendermos, nós precisamos fazer o melhor para Deus. Porque o Senhor, Ele olha o intuito do nosso coração. E Jesus, Ele entendeu ali que Ele precisava fazer o melhor para Deus. E Ele tirou esse tempo para buscar mais de Deus. A palavra de Deus fala assim, ó, em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, como que nós receberemos as coisas grandes, as coisas firmes? Como que nós teremos essas coisas abençoadas, as coisas prósperas? Clamando ao Senhor, conversando com Deus, pedindo, Deus, me ensina a orar, me ensina a pedir da maneira certa, transforma o meu coração, me ajude a ser obediente, me ajude, ó Pai querido, a cumprir a tua vontade, não a minha. Me ajude, ó Pai, a fazer, ó Deus, a cumprir, a exercer o chamado que o Senhor tem para mim, o propósito pelo qual o Senhor me trouxe a esse mundo. Me ajude a cumprir este propósito com excelência para o Senhor, né? Nós devemos conversar com Deus. Aleluia. E ali fala também, olha, que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, enquanto os discípulos já estavam já bem longe, Jesus estava lá orando ainda. Então, muitas vezes, nós passamos por uma situação, queridos, em que, né, nos dá a entender, parece que Jesus não está conosco. Muitas vezes. A gente fica assim, meu Deus, eu tô aqui no meio do mar, açoitado pelas ondas. Eu já tô aqui no meio dessa dificuldade. Cadê o Senhor? Cadê o Senhor que o Senhor não aparece? E muitas vezes, querido, o Senhor, Ele não responde algumas coisas que nós pedimos naquele momento, porque aquele momento não é o certo. Ou até mesmo para nos ensinar. Eu entendo aqui dessa situação, é que essa situação aqui Jesus permitiu para ensinar os seus discípulos. Porque os discípulos estavam acostumados a ter Jesus ali o tempo todo. Mas Jesus, eu acredito que Jesus, ele também queria que os discípulos tivessem mais intimidade com Deus. Que os discípulos tivessem confiança em Deus. Que os discípulos, eles aprendessem, né, a lição, uma lição preciosa, através daquele momento difícil. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, muitas vezes o Senhor permite, né, que nós andemos por um percurso que é difícil, não é fácil. Mas para que nós venhamos aprender, para que sejamos preparados para algo muito maior. Pois os discípulos precisavam profetizar na vida das outras pessoas. Os discípulos precisavam falar de Deus para outras pessoas. E como eles iriam falar sem que eles entendessem de fato como é ter essas experiências com Deus? Então, muitas vezes nós estamos ali na prova, nós estamos ali na luta para aprendermos a clamar ao Senhor, para aprendermos a obedecer ao Senhor, para aprendermos a confiar no Senhor. Muitas vezes o Senhor nos deixa ali na dependência, para que a gente entenda, para que nós venhamos entender que não é a força do nosso braço que faz algo, mas sim o Senhor que faz. Entende? Então, muitas vezes o Senhor nos manda ir lá e fazer algo e nós ficamos assim, eu não vou fazer porque eu não sei fazer, porque eu não sou bom nisso. Eu não sei falar direito, eu não sei cantar direito, eu não sei pregar. Mas nós não entendemos que não é pela força do nosso braço. Quando Deus nos manda fazer algo, Ele está no controle. Ou seja, Ele vai sim estar conosco, Ele vai nos dar graça. Porque mesmo Jesus estando distante, eu acredito que Jesus queria que os discípulos entendessem isso. Que mesmo que o corpo físico dele não estivesse lá, no espírito, Deus estava com eles. Jesus estava com eles. Então eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa situação difícil aí em que você acha, em que você acredita que Jesus não está com você, que Jesus não está te vendo, que Jesus não está cuidando de você. Ele está sim, Jesus está aí com você. Jesus está vendo essa situação. Jesus está no controle.
Ele está no controle, está tudo sob controle. É isso que o Senhor quer que você entenda. Está sob o controle do Senhor. E tente aprender com a situação. Por que que essa situação aconteceu? Porque existe um propósito para todas as coisas. Nenhuma folha cai no chão sem a permissão do Senhor. E para todas as coisas existe um propósito. Nós precisamos aprender a entender que existe um propósito para todas as coisas. E nós devemos buscar saber qual é o propósito, para que nós venhamos aprender, nós venhamos cumprir aquilo para qual nós somos chamados, para que nós possamos, vivenciar o melhor de Deus. Então entenda isso, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E os discípulos, aleluia, mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Então quer dizer que depois da luta, depois que tudo está ali naquela situação difícil, a gente acha que Jesus não está nos vendo, a gente acha que Jesus, que o controle foi perdido da situação, que aquilo não vai ter uma solução. Então quer dizer que tem solução? Quer dizer que Jesus estava vendo. Porque se Jesus foi lá em direção a eles, Jesus já sabia onde eles estavam, queridos. Jesus sabia, Jesus sabe onde você está. E Jesus, no momento certo, ele vai em direção à tua situação. Ele vai em direção a esta questão. Não porque Jesus não estava, porque Jesus já está vendo. Só que o Senhor quer que você entenda hoje. Ele quer que você entenda que está tudo sob o controle. Ele quer que você confie nele, confie em Deus. Se Deus te prometeu que ele vai te entregar uma porta de trabalho, confie, ele vai te entregar. Se Deus te prometeu que você vai pregar o evangelho, você vai. Se Deus te prometeu algo, eu não sei o que Deus te prometeu, mas se ele te prometeu um esposo ou uma esposa, se ele te prometeu uma casa, se ele te prometeu uma empresa, ele irá agir. A verdade muitas vezes é que Jesus, muitas vezes está agindo e nós não estamos percebendo que ele já está agindo. Entende? Jesus ia em direção aos discípulos, mas os discípulos nem o reconheceram, não viram. Muitas vezes a nossa situação está tão difícil, queridos, está tão complicada, que nós não conseguimos ver que Jesus está na nossa direção. Muitas vezes a situação tá tão difícil, o mar está tão revolto, está tendo tanto vento ali, nós já estamos numa situação tão perigosa, emocionalmente falando, tão assim difícil para nós, impossível para nós, que nós não vemos. Jesus está vindo à nossa direção, Jesus está trazendo a solução muitas vezes está ali, na nossa frente, de frente para nós, e nós não conseguimos perceber que Jesus está lá. Muitas vezes Deus está usando uma pessoa para falar com você, vamos à igreja. Muitas vezes Deus está usando alguém para falar para você assim, olha, tal trabalho tal, é bom para você, vamos lá. Muitas vezes Deus está te mostrando, olha, eu te chamei para você louvar, e Deus vai lá e te dá a oportunidade, e você às vezes rejeita por medo. Queridos, o medo nos paralisa. A palavra de Deus fala aqui, que quando Jesus ele ia, os discípulos não reconheceram ali naquele momento que era Jesus. Não reconheceram a Jesus. Quando Jesus estava indo em direção. E a gente às vezes não reconhece ao Senhor. Muitas vezes ele está vindo aí na tua direção e a gente fica sem o que fazer. Não é mesmo? Olha aqui o que a palavra do Senhor diz, E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Muitas vezes Deus está aí te dando a solução, mas pelo medo você fica travado. Deus está falando assim, olha, vai lá e faz, você vai conseguir. E aí você fica assim, não, eu não vou conseguir não, não vai dar certo não. Acaba que
por medo, nós acabamos por desistir ou deixar de fazer aquilo que Deus nos manda fazer. E aí muitas coisas na nossa vida ficam travadas porque nós não estamos obedecendo a Deus, não estamos confiando em Deus. A Bíblia fala mais de 360 vezes a frase: não tenhas medo, não temas. Não tenhas medo. Porque muitas vezes nós sofremos por ansiedade, porque a ansiedade, ela é medo. Medo de sofrer, medo de não conseguir. E o medo, ele acaba por trazer gatilhos mentais para nós. Então nós sentimos medo de tirar a carteira. Nós já começamos a ficar por ansiosos, pensando que nós, por medo de não passar, né, não ser aprovado ali no exame, já começamos por ficar ansiosos. Aí começa já a sentir aquele monte de sintomas. Aí por medo, Deus nos manda ir lá e pregar o evangelho, a gente não faz. Por medo do que as pessoas irão falar, do que as pessoas irão pensar. Eu agora não vou fazer mais o que Deus me mandou fazer, porque eu tenho medo de que as pessoas apontem o dedo para mim. Sabe? E aí, às vezes, as coisas da gente ficam travadas porque nós ficamos com medo de tudo, né? E Jesus estava indo lá, a solução estava lá. Mas os discípulos não conseguiam entender porque tiveram medo. Então, comece a observar aí. Às vezes, Deus já está colocando a solução aí na sua frente. Deus já está te falando a solução para o teu problema, para a tua situação. Mas por medo, você não está conseguindo ver o milagre. Você não está conseguindo tomar a atitude que você precisa tomar. A Bíblia nos diz aqui, ó. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ou seja, Jesus está falando aqui para mim, está falando para vocês. Não tenhas medo. É o Senhor. Jesus está no controle, Ele não perdeu o controle, Ele está aí contigo, Ele não te deixou, Ele não te abandonou, Ele não esqueceu daquilo que Ele te prometeu. No momento certo, sim, irá acontecer. Mas eu também quero te dizer, nós precisamos tomar atitudes. Atitudes. Não podemos ficar parados. Há quanto tempo que você está orando? Quanto tempo que você não ora mais, que você não jejuma mais, que você não vai à igreja, que você não vive em comunhão, que você não libera o perdão para quem você precisa liberar o perdão? Há quanto tempo você está sem obedecer o que Deus te mandou fazer? Então, sim, nós devemos tomar atitudes. A palavra de Deus fala que Jesus falou: não temas, sou eu estou aqui. Não tenha medo, Deus está com você. Não tenha medo, Ele mandou você fazer, vai lá e faça. Em nome de Jesus Cristo. E a palavra fala aqui também, ó, que Pedro... E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Queridos, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é confiança. Duas coisas nós aprendemos nesses versículos. A primeira é: Pedro clamou, falou com Jesus. Nós temos que clamar, né? Nós temos que falar com o Senhor. Nós temos que perguntar para Deus as coisas. Muitas vezes as coisas dão errado na nossa vida, mas por quê? Porque nós não perguntamos para o Senhor Jesus. Aparece ali uma porta de emprego, em vez de orar e falar: Deus, essa porta de emprego aí é para mim, é do Senhor para mim, vai dar certo, vai dar tudo certo. Mas nós, em vez de orarmos e perguntarmos para Deus, já vamos lá, fazemos a entrevista, entramos na empresa. Quando tudo começa a dar errado, o que a gente faz? Começa a reclamar e começamos a acusar a Deus, falando que Deus nos colocou em um lugar ruim. Mas foi Deus? Não, foi a sua atitude sem falar para Deus, sem a permissão de Deus. Nós devemos ser governados por Deus, queridos. Então assim, olha, você quer um emprego? Comece orando, jejuando e falando: Senhor, eu quero uma porta de trabalho, assim, assim, assim. Pai, me conceda para que eu possa ir para a casa do Senhor, para que eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa dizimar e ofertar na tua casa.
Quando aparecer as oportunidades, queridos, não vai lá entrando logo de uma vez sem a permissão de Deus, não. Fale com Deus, Senhor, olha, apareceu essa oportunidade X aqui. Essa aqui é do Senhor? Pergunte para Deus as coisas antes de tomar uma atitude. Pergunte para Deus. Pai, olha, eu tô querendo ir para uma igreja, mas me direciona na que vai ser a certa. Em que a tua palavra de fato vai ser pregada lá, em que o teu nome realmente será louvado, engrandecido lá. Não que não tenha problemas, queridos, porque infelizmente todos os lugares têm problemas, porque se trata de pessoas humanas, né? A igreja somos nós, humanos. Infelizmente, nós humanos acabamos por cometer erros. Não podemos viver, né, praticantes do erro. Isso não. Né? A palavra de Deus fala que nós temos que buscar a santificação, ou seja, tudo que for pecado nós devemos largar, nós devemos deixar para fora, nós devemos tirar de nós. Nós devemos, queridos, perguntar sempre a Deus qual é a vontade dele, se é da vontade dele. Fala, Deus, eu tô querendo tirar minha carteira de motorista agora, mas é da vontade do Senhor? E é da vontade do Senhor que seja agora? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, então devemos falar com o Senhor. E o segundo aqui, a segunda lição que nós aprendemos é, Pedro, queridos, quando ele... São 3 lições, na verdade. Primeiro que quando Pedro falou, Jesus respondeu, vem. Então, queridos, olha, quando você orar, pode ter certeza, Deus vai te responder. Jesus irá te responder. Ele irá te responder. De forma que você entenda que foi ele que falou. Então não temas, ore, por quê? E pergunte para Jesus, porque ele irá te responder. Mais uma lição que nós tomamos aqui nesta palavra é: Pedro, ao reconhecer a voz de Jesus, ele desceu. Queridos, olha só essas lições aqui. Nós devemos reconhecer a voz de Jesus. Nós devemos reconhecer. Porque sim, há algumas situações, né, em que pode acontecer de a gente achar que é do Senhor e não ser. Então, não podemos agir assim, né, de qualquer forma. Devemos ter certeza. Então, para que você tenha certeza, fale com o Senhor. Meu Deus, olha, tal pessoa chegou aqui falando que é do Senhor, que o Senhor, né, usou essa pessoa para falar comigo, mas é mesmo do Senhor? Pede a confirmação para Deus. Senhor, é do Senhor? Deus vai te responder uma vez. Se você não tiver certeza ainda, peça a Deus uma confirmação. Pai, me confirme que é do Senhor. Me confirme que é da parte do Senhor. Amém? Então peça a Deus essa confirmação. Mas como que você vai reconhecer a voz do Senhor? Você vai ouvir a voz do Senhor. Você vai conseguir ouvir a voz do Senhor, entender, saber que é o Senhor falando, se você estiver com intimidade com o Senhor. Se você estiver em jejum, em oração, clamando a Ele, você vai saber reconhecer a voz dele. E se você tiver conhecimento da Bíblia, então leia a Bíblia, pois você saberá o que é de Deus e o que não é, através da Bíblia. Amém? Também, Pedro teve coragem. Ele teve coragem, queridos. E ele confiou em Deus. Por que ele começou a vivenciar e ele vivenciou este milagre, esta ação impossível para nós humanos de andar por cima das águas? Porque primeiro ele teve coragem e segundo, ele confiou em Jesus. Ele confiou, então confia em Jesus. Confia, a situação está difícil? Está complicada? Confia em Jesus. E aí, Pedro começou a andar sobre as águas. E aí ele começou a dar os passos, querido. E nós, quando nós confiamos no Senhor, nós começamos a avançar, nós avançamos, nós andamos sobre o impossível quando nós confiamos no Senhor. Só que Pedro, quando ele parou de olhar para Jesus e começou a sentir o vento forte, ele começou a afundar, porque ele tirou o foco de Jesus. E nós muitas vezes, por que muitas vezes nós abandonamos a igreja, nós abandonamos a obra, nós abandonamos as coisas? Porque em vez de nós estarmos focados em Jesus,
nós estamos focados no que as pessoas estão falando. Nós estamos focados no ser humano e não em Jesus. Então nós temos que manter o foco em Jesus. Mantenha o foco no Senhor Jesus. Se Deus falou contigo que Ele vai abrir a porta, espere aquilo que Deus tem para você e peça confirmação a Deus. Se Deus te falou não é para fazer isso, não faça. Siga as instruções do Senhor e confie nele, confie no Senhor Jesus. Se ele falou que você irá conseguir, você irá conseguir, tá? Então assim, confie e não tire o foco de Jesus. O foco é Jesus. Ah, eu não vou mais agora pregar a palavra porque uma pessoa me magoou. Eu não vou mais buscar o Senhor porque alguém falou mal de mim. Eu não vou agora mais ir no trabalho porque tem um empecilho, apareceu um impedimento ali para mim poder ir. Queridos, não pare por causa dos impedimentos. Não pare, a palavra do Senhor fala que Zaqueu, ele era de baixa estatura. E ele, queridos, além de ser de baixa estatura, ainda tinha a multidão ali tentando o impedir de conhecer a Jesus. Só que ele não se limitou. Ele correu à frente da multidão, subiu em cima da figueira para olhar Jesus. Então faça isso. Tem alguma coisa ali tentando te impedir? Avance. Não fique parado por causa da multidão. Não fique parado por causa do que a multidão acha. Não fique pensando assim, eu não vou conseguir porque eu sou pequeno, porque eu não falo direito, porque eu acho que eu não sou muito inteligente, porque eu acho que eu não tenho muita condição financeira. Eu não vou investir nesse projeto e Deus falou que é para mim investir, mas eu não vou investir porque eu acho que não vai dar certo. Eu acho que eu não sou bom nisso. Queridos, foque em Jesus. Foque em Jesus, confie nele, faça o que ele te mandou e não fique olhando para os impedimentos. Olhe para Jesus, porque Jesus pode fazer o impossível acontecer. E aí, quando ele estava lá, quando ele começou a se afundar ali naquele mar, quando Pedro começou a se afundar no mar, voltando aqui na palavra, aí ele clamou a Jesus. Eu não sei em que situação você está neste momento, mas se você estiver numa situação difícil, numa situação complicada, se você de fato não está conseguindo, passar por essa situação, ore, clame a Jesus, clame, ele vai te responder. Ele vai te responder. Ore ao Senhor e ele vai te dar as instruções. Ele vai te dar as instruções e aí é só você fazer o que for necessário. E mais uma lição. Jesus olhou para Pedro e falou: tenha fé, homem de pouca fé. Então, qual que é o segredo? O segredo é, nós devemos ter foco em Jesus e nós devemos ter fé. Temos que ter fé. Havia, queridos, uma viúva. E aquela viúva, ela conversou com o profeta Eliseu, se eu não me engano. E ela estava totalmente endividada. E ela precisava daqueles recursos. O profeta Eliseu mandou ela pedir vasos à vizinhança emprestado, e ali ele profetizou. E enquanto tinha vasos, descia o azeite. Sabe o que significa esses vasos, querida? Esses vasos é a nossa fé. Enquanto tivermos fé, de acordo com o que nós formos tendo fé, Deus vai entregando. Deus vai entregando. Então, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Vai acontecer, queridos. A palavra de Deus fala que aquilo que nós crermos, sem vermos, é aquilo que nos será entregue. Então, se você está com uma doença que o médico falou para você que é terminal, mas você crê em Deus, você for ali uma pessoa obediente, você for uma pessoa que busca a Deus, pode ter certeza, queridos, se você tiver fé, você irá receber. Você irá receber o melhor de Deus. Então, foque em Jesus e tenha fé. Tenha fé. Porque sim, quanto mais fé você ter, mais você irá receber. Amém? E também tem mais uma lição. Porque Jesus disse para Pedro, venha. Pedro foi. O que isso significa? Obediência. Nós temos que obedecer o Senhor. Deus mandou você fazer, faça. Aquilo que ele te orientou, faça. Imagina se Pedro falasse assim: Jesus, eu acho que eu não vou não, hein? Porque isso aí é um mar. Isso aí pode ter baleias, pode ter peixes grandes, pode ter, alguma coisa complicada. Eu posso me afundar, eu posso morrer. Já imaginou? Mas não. Pedro foi. Então vá,
Não olhe para o impedimento, para o impossível. Olhe para Jesus. Tenha fé e vai, obedeça a Deus. Em nome de Jesus Cristo. E você verá o milagre acontecendo. E aí depois, Jesus segurou ali, ó, nas mãos de Pedro, porque é assim que Jesus faz conosco. Nós estamos numa situação difícil, nós estamos caídos, mas o Senhor vem, nos abraça novamente, nos ergue, nos levanta. E é isso que Ele fará na tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo, na tua casa, em nome de Jesus Cristo. E aí Ele vem, e aí Ele anda e entra no barco. O barco é o que? A calmaria. Então eu não sei em que situação difícil você se encontra. Mas foque em Jesus, tenha fé, obedeça a Jesus, confie em Jesus. Pois esta provação que você acha que não vai ter solução, que não vai ter, que não vai encontrar uma solução, que não vai acontecer, queridos, você fazendo essas coisas que Deus acabou de te ensinar através da palavra, você irá conseguir. Você irá conseguir e você entrará dentro do barco com Jesus. Você vai poder desfrutar do melhor do Senhor. E neste momento, para concluirmos esta palavra, e aí eles conseguiram, né, ir em direção ao lugar onde estava programado para eles irem. Então, quando nós obedecemos o Senhor, e o Senhor, Ele fala que nós iremos conseguir chegar em tal lugar, nós iremos conseguir. Amém? Queridos, neste momento eu quero profetizar sobre a tua vida. Abra as tuas mãos aí em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que esta palavra, já transformou a tua vida em nome de Jesus Cristo, que a partir de hoje eu, você, nossa família, nossa parentela, nós iremos obedecer ao Senhor, nós iremos viver sobre a governança do Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que aquilo que nós não estávamos tendo coragem para fazer a partir de hoje, a partir de agora, nós temos essa coragem em nome de Jesus Cristo, nós obedeceremos ao Senhor Jesus Cristo, nós andaremos por cima das águas, aquilo que representa o impossível para nós, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo que é possível com Deus, que nós iremos alcançar o impossível em nome de Jesus Cristo, que Jesus está no nosso barco e em nome de Jesus Cristo nós alcançaremos a proteção, o livramento, as bênçãos de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus a proteção, o livramento, a cobertura espiritual, a prosperidade do Senhor Jesus Cristo. Oh, Pai, eu não sei em que área que essa pessoa precisa de uma provisão, que essa pessoa precisa de um recurso, Pai, mas em nome de Jesus eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre todas as áreas da vida desta pessoa que me assiste neste momento, sobre a família, ó Pai, desta pessoa, sobre a nossa casa, nossa família, sobre todas as áreas da nossa vida. Profetizo portas abertas, curas, profetizo libertação, profetizo a presença do Senhor, principalmente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Em nome de Jesus Cristo, a salvação do Senhor sobre nós. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que nós iremos conseguir obedecer ao Senhor, que nós iremos conseguir alcançar o que é impossível para nós em nome de Jesus Cristo e que todas as coisas serão para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Toma posse aí de vitória. Eu creio que você irá testemunhar a glória do Senhor e testemunhe mesmo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus e todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Se você gostou, se você sentiu a presença de Deus, já curte aqui, se inscreve. Siga-nos em nome de Jesus Cristo para receber mais palavras do Senhor, da paz de Deus. E já comente aí, eu tomo posse, essa palavra é para mim, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.